O que é que uma construção ela deve ter para, de fato, a gente ter a segurança para estar naquele ambiente? Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão aqui, ao pessoal que nos assiste. É uma satisfação, mais uma vez, estar nessa bancada, né, conversando sobre engenharia. Bom, para começar a responder esse questionamento, o que as construções, de fato, precisam ter, a princípio, é um responsável legal, um responsável técnico que consiga dar acompanhamento às obras e também às construções que existem nas cidades e nos municípios do Brasil. Diante de uma preocupação como essa, quando a gente tem, por exemplo, um registro de um caso que tem uma repercussão, muita gente passa a olhar, por exemplo, para a sua própria realidade, né? Qual é, por exemplo, a recomendação para toda e qualquer construção? É de que tenha realmente um responsável técnico, alguém que tenha condições para acompanhar aquela obra? Exatamente. É obrigatório, né? Então não é opcional, não é algo que você escolha. Toda residência, todo imóvel que é construído nos municípios, eles precisam de alvará. Alvará é um documento emitido pelas prefeituras, um documento legal que as prefeituras concedem ao imóvel o direito de construir. É uma permissão para construir. Inclusive, depois que se tira o alvará que está construído, você vai emitir a carta habites, né? Que é um documento que é uma permissão para morar. Então, para tirar esse alvará nos municípios, você precisa de alguns documentos legais. Entre eles está um termo de responsabilidade técnico, que a gente chama de ART, ou RRT, quando é feito por um profissional de arquitetura. Então, você precisa desse termo de responsabilidade técnica, onde garante o projeto e também a execução do imóvel. Isso são os dados legais, as obrigações legais, e não é opcional. A pessoa não vai escolher ter isso, é obrigatório para ela poder tirar o alvará. O motivo aí dessa tragédia aqui na cidade de Cajazeiras foi a queda de uma viga, né? Eu lhe pergunto, qual a função estrutural de uma viga e o que sustenta a viga? Ela faz parte da estrutura, né? A estrutura de um imóvel, aqui no Brasil, nós temos algumas técnicas construtivas que são mais aplicadas, né? A gente chama de estruturas de concreto, né? As estruturas de concreto são as mais difundidas aqui, que é o caso aí dessa estrutura. Então, um imóvel é sustentado por pilares, vigas e pela fundação. E a principal característica que as estruturas de concreto têm é transmitir cargas. Então, você tem a laje transmite para as vigas transmitem essas cargas para os pilares para a fundação, e a fundação dissipa essas cargas para o solo. E aí muita gente se engana, né? E não sei, não tem como afirmar isso se foi o caso em questão, mas muita gente se engana e acha que a alvenaria serve de apoio, serve de estrutura. E os tijolos, a alvenaria, não serve para suportar cargas. Quem suporta a carga é a estrutura de concreto. Aí sobrecarregou a viga, né? Muito provavelmente a carga foi para a alvenaria, e aí acabou acontecendo essa fatalidade. Nesse caso, a função do ferro é muito importante no que diz respeito para sustentar, não é isso? Isso, do aço, né? Do aço. O aço tem a função, quando você analisa uma estrutura de concreto armado, o armado vem justamente do aço e ele tem a função de tração, aquela força que se estender. Então, quando você tem uma carga de tração que traciona a estrutura, o aço tem essa função de resistir a esses componentes. E o concreto resiste aos de compressão. Quando você comprime as cargas, aí o concreto resiste, né? Aqui em Cajazeiras, Fernando, você, com sua experiência, engenheiro civil, você já observou, assim, por onde você anda, assim, que aqui em Cajazeiras existem construções que precisa ter um maior cuidado? Olha, a questão da construção civil é o que eu sempre falo, inclusive em sala de aula, é uma questão um pouco mais abrangente. O Brasil, como um todo, ele é muito negligente com sua forma de construir. De forma geral, ele negligencia algumas coisas. E isso tem um motivo que é bem claro para mim, né, enquanto profissional. Apesar de técnico, mas é uma opinião pessoal, essa negligência ocorre principalmente por uma característica cultural, que é um aspecto que eu sempre menciono, que é o tempo da engenharia. Quando nós ficamos doentes, é imediato. Você fica doente, você sente na hora.
Você tem um problema no carro, também é sentido na hora, você leva na oficina. O tempo das construções é um tempo diferente. Então, você constrói um imóvel, no outro ano, no outro dia, você não vai ver problema, vai ver alguma fissura, alguma infiltração, são o aviso, né, que a gente chama dos imóveis. Os problemas realmente vão ocorrer com 10, com 15, com 20 anos. Como eu estava dizendo aqui anteriormente, nos estúdios, né, tem obras, tem algumas características de estrutura de engenharia que a responsabilidade dura 50 anos. Então, são 50 anos de responsabilidade técnica. É um tempo realmente grande comparado ao que nós temos. Então, esse de fato é um problema e as pessoas negligenciam justamente por conta disso. Porque com 5 anos você ainda não vai perceber esses problemas que são tão graves. Então, acaba passando lençóis quentes, né, panos quentes nessa situação. Aí, quando passa esse tempo, começam a acontecer os problemas. Fernando, quando se trata de uma construção, algumas pessoas... você falava em um ponto muito importante, essencial, de que é a presença, realmente, o acompanhamento de um profissional, no caso, um engenheiro. Mas nós sabemos de que, paralelo a tudo isso, algumas pessoas fazem construções a partir da sua ótica ou da experiência de vida, porque já trabalhou como pedreiro, conhece algum pedreiro e ele diz como é que tem que fazer a obra, aquela construção, aquela parede, aquele quarto, enfim. Para alguém fazer uma construção, necessariamente o CREA, por exemplo, o Conselho Regional das Edificações, ele precisa ir em loco, toda e qualquer construção, por menor que seja ou por maior que seja, ela deve ser acompanhada pelo CREA, registrada? Sim, toda construção, ela é obrigatória ter um responsável técnico, né? E não só o CREA, como também o CAU. O CREA é mais a parte dos engenheiros, né? O órgão dos engenheiros, e o CAU do arquiteto. Eu sempre elenco, sempre que vem essas questões, eu faço uma distinção entre três pontos principais que dão esses problemas, né? O primeiro deles é a cultura construtiva, então a sociedade querer, né? Não achar que o engenheiro vai trazer mais despesa para uma obra, mas querer de fato que o engenheiro integre, que ele acompanhe, esteja lá todos os dias, vendo os materiais, a disponibilidade. Então, a cultura construtiva, a sociedade como um todo tem que ter, inclusive, se a gente puder falar sobre uma lei que existe, que disponibiliza gratuitamente esses profissionais, seria muito bom. Então, a primeira delas é justamente isso, a cultura. A segunda é a responsabilidade pública. Quando eu falo pública, é justamente das prefeituras, porque é as prefeituras que liberam os alvarás de construção. Então, esse é o terceiro pilar. É o mapeamento, a fiscalização por parte do município dessa emissão dos alvarás, que posteriormente serão as cartas habites para que as pessoas consigam morar. E o terceiro ponto fundamental é o conselho de classe, no CREA, CAU, que eles realmente façam, além de receber, né, além de receber as taxas de contribuição e de responsabilidade dos seus profissionais, dos engenheiros, que eles monitorem, porque eu sou engenheiro e tem engenheiros, assim como todas as profissões, tem jornalista bom e jornalista ruim, também tem engenheiro bom e tem engenheiro ruim. Então, que o CREA se atenha a isso, que ele fiscalize, que ele vá às obras, que ele coloque outros profissionais, contrate outros engenheiros para fiscalizar, porque você pega um... Fernando, uma obra que é fiscalizada e que tenha, por exemplo, o acompanhamento de um profissional, ela tem alguma identificação ou não? Visível para quem passa? Ótima pergunta. Alguns estados, porque tem o sistema CREA-CONFEA, né? O CONFEA é o sistema federal e os CREA são divididos pelos estados, os estados do município, dos municípios não, do país. Então, tem o CREA da Paraíba, o CREA do Ceará. No Ceará, no Rio Grande do Norte, por exemplo, é obrigatório ter a placa do CREA de acompanhamento com o número do responsável e o nome. Aqui na Paraíba ainda não temos a obrigatoriedade. Tem a recomendação. Então, o próprio CREA e nós, enquanto profissionais, recomendamos que você faça a sua placa, você, enquanto profissional, né, faça a placa e coloque nas obras que estão sendo acompanhadas. Mas aqui isso não é obrigatório. O que é que falta? Tem que ser através de quê? De lei? É uma lei. Uma lei, o CREA, né? O CREA-CONFEA é um órgão oficial do Estado. É um órgão oficial do Brasil. Então, tem todos os trâmites legais para ter uma obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é realmente assim, muito importante. Agora, por exemplo, para quem está nos acompanhando agora e que
conhece alguém que está fazendo uma construção, que não é uma construção que coloca em risco, né? A gente precisa dizer isso também, não coloca em risco somente aquela residência, mas os vizinhos, até para alguém no futuro que vá morar em uma casa como essa, em um prédio como esse. Se alguém conhece alguma realidade de alguém que está fazendo uma construção sem o devido acompanhamento, sem estar devidamente registrado, enfim, uma construção irregular, acho que assim a gente pode chamar. Exatamente. O que deve fazer? Ele pode denunciar em 3 esferas. E, inclusive, é muito aceitável. É a recomendação que as pessoas realmente participem disso. Como eu disse, isso faz parte do pilar que é a integração da sociedade. Então, ele pode denunciar no CREA, diretamente no CREA, tem os números disponíveis, tem aplicativo. Você pode denunciar também no CAL, né? Que é o Conselho de Classe, CREA-CAL. Pode denunciar na Prefeitura, principalmente isso é ligado à Secretaria de Planejamento. Então, você pode denunciar diretamente lá e também no Ministério Público, sem precisar de advogado. Você vai no Ministério Público e denuncia. Essas 3 esferas pode, e eu recomendo que seja feito pelo cidadão. E aí, só para complementar essa sua pergunta, esse seu questionamento, falta justamente mais pessoas, mais engenheiros civis fiscais no CREA para fiscalizar essas obras, para ver, além da responsabilidade técnica, né, que é um documento, ver se realmente está sendo praticado, se o engenheiro está lá na obra, está acompanhando e está fazendo essa elaboração. Então, para o CREA fiscalizar, para ficar bem claro, né, acho que é um tema que a gente precisa deixar assim o quanto mais popular possível, sim, né? Esclarecer. Para o CREA fiscalizar qualquer obra, ele não é preciso ser chamado. É interessante o contrário, que ele visite sem ser avisado, né, o proprietário. Inclusive, notifica, né, a aplicação de multa se não tiver o profissional lá. Agora, realmente, nós temos uma deficiência um pouco do CREA, que é a quantidade de profissionais. A quantidade de engenheiros que são contratados pelo CREA para fiscalizar esse tipo de obra. Porque você tem as sedes, né? Por exemplo, aqui Cajazeiras é uma das sedes, e não só para Cajazeiras. Tem o CREA aqui, que ela se responsabiliza pelos municípios aqui próximos. Então, há um contingente de pessoal realmente reduzido. E humanamente é impossível, né? Sim. Fiscalizar tantas obras, né? Hoje, o que o CREA disponibiliza aqui para a cidade de Cajazeiras e região, né? Que é o polo daqui, é muito pouco, eles não conseguem dar conta com a fiscalização. Consequentemente, eles viram o principal desafio, não é isso? Isso. Um dos principais, né? Um dos principais. São esses 3 pilares. Eles têm que andar juntos e unidos. É o público, né? Que é o município tem que fazer essa fiscalização junto com os órgãos, que é o CREA, e a sociedade também tem que querer a presença do engenheiro. É muito comum em construções, em obras, o pessoal esconder as coisas do engenheiro, né? Achar que vai elevar só o valor da construção. Esses prédios antigos, abandonados, se alguém quiser solicitar uma vistoria, pode ser feita uma visita técnica, como proceder? Isso. Aí você vai no escritório de engenharia, a gente chama esse termo engenharia diagnóstica, inclusive é o tema do meu doutorado, é sobre engenharia diagnóstica, né? E aí você vai nesse profissional e solicita justamente isso. Aí a gente divide, né, em três categorias, que é inspeção, vistoria e perícia. Nesse caso aí, o mais recomendado, se tiver algum problema patológico, alguma doença na construção, é que seja feita uma perícia. Uma perícia, você faz a inspeção das instalações, né, da estrutura do edifício, e aí emite um laudo de perícia dizendo as principais causas, as possíveis causas e também as possíveis soluções para esse problema. Fernando, nessa residência em que essa viga caiu, desabou, atingindo pessoas em Cajazeiras, inclusive 2 vítimas fatais, o delegado disse que o inquérito ele foi aberto e a investigação ela se dará a partir de uma perícia que virá de João Pessoa, do IPC, a chamada engenharia forense. Isso. Nós sabemos que nós não temos, né, na região aqui esse departamento, mas de uma forma popular, bem fácil e entendível, o que de fato é essa engenharia forense? Sim. E que trabalho será realizado nessa casa? Aqui na Paraíba, funciona integrado à Polícia Civil, só que é um departamento vinculado à Polícia Civil, mas é Polícia Científica.
Essa polícia científica contém, acho que vocês que estão assistindo aí já viram, né? Quando uma pessoa morre de alguma tragédia, alguma fatalidade, então vai para o IML e passa por um perito legista, né? Que é o médico, perito legal, que vai avaliar as causas dessa doença que levou a óbito aquela pessoa. Do mesmo jeito que a polícia científica contrata um médico para ser o legista, ela contrata o perito criminal. Um perito criminal para trabalhar na polícia científica com as causas desses crimes de acidentes, de algo que leve risco à sociedade à morte. Então, nesse perito criminal tem diferentes funções, diferentes categorias. Tem para o engenheiro civil, tem para o engenheiro elétrico, tem para o biólogo, biomédico. Então, tem várias categorias. Inclusive, recentemente, teve concurso para perito criminal, onde uma das exigências de um dos cargos era ser engenheiro civil, engenheiro eletricista. Então, eles ficam principalmente na capital, né, que é onde tem a frequência maior desses casos, e são vinculados à Polícia Civil. Então, muito provavelmente, o delegado quis falar nesse sentido, que vem da capital, porque vem da Polícia Científica, um perito criminal que é formado em engenharia civil, e todos os estados têm. O daqui da Paraíba é vinculado à Polícia Civil, né? Mas você pega o Ceará, por exemplo, tem a PFOS, que é a Polícia Científica de lá, o ITEP, que é no Rio Grande do Norte. Então, é um policial científico. Mas essa né? perícia, né? Essa engenharia forense, qual é o trabalho realmente que ela vai fazer? Muita gente se perguntando, né? Quando foi dito que haveria esse trabalho, essa perícia, né? Da estrutura que desabou. E aí, eu mesmo me perguntando, o que de fato vai ser? Fiscaliza o quê? O material, né? Se faltou algum material, se faltou, isso. Né? Se for a perícia, vai analisar, se for a perícia da Polícia Científica, do perito criminal, ele vai analisar as causas da morte. Teve óbito, sim, né? Sim. Então ele vai analisar as causas do óbito. Se for um perito de engenharia civil, de construção, isso. Exatamente, que é inclusive a minha especialidade, ele vai avaliar o que levou essa casa a ruir. Então você faz um serviço reverso. Você vai pegar a estrutura que ficou lá montada, vai fazer o cálculo estrutural, como é que essa estrutura estava, a quantidade dos materiais, a quantidade de concreto, quantidade de aço que tinham, né? Se era necessário. Vai medir, a gente chama isso o FCK, para vocês entenderem a resistência que o concreto tem. Então, o quanto ela suporta de carga, você vai pegar um corpo de prova lá, um pedaço mesmo, para vocês entenderem. Pega um pedaço lá da viga, do pilar de concreto, vai para o laboratório, testa a resistência, quanto é que ele suportava de carga, vê a carga também que o aço suportava e vai testar se estava de acordo com a norma. Provavelmente não vai estar, né? Tanto que houve o acidente. Quais são o tipo de punição que acontece? No caso, assim, se for identificado... A conclusão. Primeiro, esse laudo, o técnico, ele não vai identificar o responsável, né? Ele vai identificar as causas do acidente. Exatamente. Aí é um inquérito policial que fica parte da polícia, né? Que é quem faz esses trâmites. Mas então, nesse caso específico dessa tragédia, esse laudo do engenheiro, ele é essencial. Essencial. Não só para isso, quanto para qualquer caso que... Sim. Tanto que ocorreu, quanto tem risco de ocorrer. É essencial que tenha um laudo pericial de um engenheiro para identificar as causas do desastre, né? As causas do acidente. Se foi falta de aço, se foi falta de concreto, se foi erro na execução, se foi erro no projeto, né? Isso tudo a gente tem como identificar. Se tinha um profissional acompanhando. Exatamente. Né? Inclusive, questão de curiosidade, alguns países mais desenvolvidos, quando tem esses problemas, né? A maioria das falhas ocorre no projeto. Então, foi erro de projeto. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria é na execução. Fernando, eu quero agradecer em nome de todos nós aqui. Bom demais. Tema, assim, realmente, do ponto de vista técnico, ele é muito complicado você entender, né? Isso. É tanto que quando o delegado anunciou de que... Até porque não é algo que a gente está habituado, né? A ter aqui na região. Não é normal, né? Não é, né? Não é tão corriqueiro, né? E aí você vem para aqui e explica e a gente consegue compreender tudo isso. Fernando, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Fernando consegue descomplicar. Descomplicar. Fala fácil. Aproveito, né, a oportunidade para desejar sentimentos, né, as famílias, né, que sofreram com essas perdas. Realmente, a cidade inteira ficou muito abalada. Foi um caso
muito grave, né, que mexeu com todo mundo. Então, fica aqui a minha mensagem, os meus sentimentos à família, né, pelas perdas, principalmente a mãe, né, a mãe dessa criança. O estado que essa mulher deve estar deve ser... A gente se sente, né, tem um pouco de empatia, então fica aqui os meus sentimentos. Tenho mais alguns segundos. Sim. Eu queria falar sobre uma lei, quem estiver assistindo aí, que ela é muito importante pelos aqueles 3 pilares que eu falei. É a Lei 11.888, 11.888, que foi lá de 2008, mas ela disponibiliza profissionais técnicos, né? Arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, para fazer acompanhamento, tanto de projeto quanto de execução de obras, gratuitamente, para quem tem salário, renda mensal, de até 3 salários mínimos. Então, essas pessoas que têm baixa renda, elas conseguem esse acesso. Aí vocês perguntam, hoje é disponível? Não, porque falta, hoje é disponível aqui na cidade, né? Porque falta um pilar importantíssimo, que é um pilar não, falta a junção desses 3 pilares. Falta a sociedade se interessar por esses profissionais, querer engenheiros, então, cobrar dos prefeitos, dos vereadores e dos órgãos que fiscalizam isso, né? Então, vai lá no seu vereador, cobra essa implementação aqui. Tem um fundo nacional que ele é disponibilizado para as prefeituras para arcarem com essa despesa. Aí você vai ter a junção da sociedade que vai querer, do poder público, e o CREA também precisa ter o empenho de disponibilizar, colaborar com isso para disponibilizar alguns profissionais para fazerem esse serviço. E aí, principalmente, as famílias mais vulneráveis, né, eles terem um acesso aos engenheiros e aos arquitetos que são responsáveis por essas obras.